Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nesse sprint a gente vai terminar a revisão de HDL implementando alguns blocos básicos de decodificadores e contadores. Esse sprint ainda não está diretamente ligado ao projeto do CPU, porém os blocos que a gente criar aqui vão ser utilizados para visualização e debug das funcionalidades da CPU implementadas mais à frente. Na primeira sprint, a gente mostrou o passo a passo para a criação do primeiro projeto e um circuito combinacional simples. Nessa sprint aqui, a gente vai ver alguns blocos básicos construtivos, combinacionais e sequenciais que a gente vai precisar conhecer para implementar a CPU. O problema que eu estou propondo aqui é a implementação de um circuito simples que conte o tempo entre 0 e 9 segundos e mostre no display de 7 segmentos da placa. Para isso a gente vai criar alguns hardwares aqui de forma individual, que no final da sprint devem ser combinados e instanciados para gerar esse circuito do contador de tempo. A primeira coisa a ser feita é abrir o projeto da sprint 1 e editá-lo a partir de lá, não precisa criar um projeto novo. Na hora de abrir, lembrar de clicar Open Project. Se você acabar clicando Open File, aí não vai carregar o projeto, você não vai conseguir compilar. Quebrando o problema proposto em problemas menores, eu peço que primeiro vocês resolvam a visualização dos dados no display de 7 segmentos. E isso vai ser possível através de um decodificador de hexadecimal para 7 segmentos. Antes de fazer o decodificador, eu peço que vocês façam um simples assign entre as chaves do módulo, SW de 6 a 0, e os segmentos do primeiro display, que no caso aqui é o X0. Com esse assign, vocês vão poder ver esse mapeamento aqui da figura, que indica quais fios estão associados a quais segmentos do display. Rodando o item 1, você vai ter algo parecido com isso aqui. À medida que você for subindo as chaves, os segmentos vão apagando, porque nesse display, a conexão feita é em ânodo comum, ou seja, nível baixo ativo, cada um dos segmentos. Agora que você sabe qual segmento está relacionado com qual entrada, o próximo passo é gerar um decodificador para que você possa entrar números em hexadecimal e que o número seja desenhado aqui no display de 7 segmentos. Que é justamente esse passo 2. Eu peço para vocês criarem um decodificador em um módulo e para facilitar o reuso que salve esse módulo no arquivo .v separado. Basta ir no menu File, New e selecionar um arquivo verilog.v. Esse decodificador deve possuir uma entrada de 4 bits para o número em hexa e uma saída de 7 bits para conectar o display e poder visualizar o determinado número. Uma vez que você finalizar o módulo decodificador, para testar, eu peço que você instancie no modo teste e faça o seguinte mapeamento. Conecte as chaves de 11 a 8 na entrada, de 4 bits, e o display hexa 3 na saída. Uma dica aqui para você pesquisar a estrutura case, que é a forma mais natural de implementar essa lógica de decodificadores, em alto nível. O único trabalho que vocês vão ter é definir qual seria a saída, ou seja, quais LEDs você deseja acender para determinada entrada, fazer esse mapeamento para todos os números possíveis, de 0 até F. Nesse sprint vocês vão usar só de 0 a 9, mas é interessante que já faça direto até F, para poder reutilizar isso daí no futuro na CPU. Rodando o item 2, você vai ter algo parecido com isso. Os números que você colocar das chaves 11 a 8 vão ser decodificados para 7 segmentos e vão aparecer aqui no display hexa 3. Então, está zerado. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. O item 3 vai ser responsável por construir um circuito que gere um clock de 1 Hz a partir do clock de 50 MHz disponível na placa. Esse tag aqui, clock 50, que é uma entrada do modo teste, recebe uma onda quadrada proveniente de um oscilador físico da placa em 50 MHz. Então, basicamente, esse bloco vai ter uma entrada de clock e uma saída de onda de 1 Hz
que em sua essência vai contar a quantidade de pulsos aqui da entrada de clock de 50 MHz, inverter a sua saída de 1 Hz quando determinada condição for atingida. Observando aqui essa figura, aqui no canto, imagine que isso aqui é a onda de 50 MHz, isso aqui é a onda de 1 Hz. Ou seja, daqui para cá eu vou ter um período de 1 segundo e, por consequência, daqui para cá a onda de entrada do clock de 50 MHz vai ter 50 milhões de subidas. Então, observando aqui esses pontos-chave, 50, 25, 75, 100 e assim por diante, você consegue inverter a saída de 1 Hz e gerar a onda. É basicamente um contador, vocês vão ter só que prestar atenção qual vai ser o valor de comparação para inverter a saída e lembrar aí de zerar esse contador em algum momento. Na hora de testar o circuito, peço que vocês instanciem no modo de teste, conecte o clock 50 na entrada e visualize o valor da onda de saída no LED G0. Quando se rodar na placa, pode observar aqui no cantinho que o LED verde está piscando aproximadamente 1 Hz. Seguindo para o último, item 4, a ideia é que vocês implementem um contador, módulo 10, para varrer de forma cíclica os números de 0 até 9. Colocando um clock de 1 segundo aqui na entrada, eu finalizo a lógica da sprint, implementando um contador de 0 a 9 segundos. Além da entrada do clock, eu peço que vocês coloquem uma entrada de reset e, obviamente, a saída de 4 bits, para que possa ser posteriormente ligada no decodificador de 7 segmentos e a gente possa ver os números variando de 0 a 9. A cada borda de subida do clock, a saída de contagem deve ser incrementada em unidade até que seu valor seja 9. No próximo clock, a saída é zerada, retornando a contagem para 0, reiniciando o ciclo, até que chegue novamente em 9 ou que o sinal de reset atinja o nível baixo. Nesse caso, a contagem também é zerada e reinicia para o 0 quando o reset voltar a ser 1. Para testar essa lógica, peço que vocês façam essa montagem aqui, que é simplesmente a instanciação de todos os blocos que vocês implementaram até agora, que seria o divisor de frequência para entrar uma onda de 50 MHz e transformar em 1 Hz. Isso vai ser a fonte de clock desse módulo contador módulo 10, que a cada 1 segundo vai incrementar aqui essa saída, que vai ser a entrada do decodificador de hexa para 7 segmentos, para que a gente possa visualizar aqui no display hexa 4. Estou utilizando a chave Q1 como reset, então sempre que a gente apertar lá no Q1, a contagem vai ser reinicializada do 0. Essa lógica na placa fica assim: à medida que o reset for para 1, o circuito começa a contar de 0 até 9. Quando chegar em 9, ele deve reiniciar agora e vai contar até que estoure novamente ou que ocorra um nível baixo aqui no reset e volte para 0. Era isso, pessoal. Qualquer dúvida, basta me procurar ou procurar os monitores. Um abraço, até mais.